Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Sempre como estamos aqui agradecendo a Deus, aos amigos espirituais, às pessoas que assistem, né, aos mentores, melhor dizendo, das pessoas que assistem o meu vídeo, porque eles deram oportunidade para que vocês estivessem aqui comigo, né, olhando esse vídeo, participando, né, fazendo perguntas. Se eu souber, eu pergunto, se eu não souber, eu pergunto aos mentores, que sempre é assim, nós temos que perguntar quem sabe mais que nós, e vamos com esses temas, sempre desenvolvendo, né, um tema assim mais ou menos relevante, que os pedidos são muitos, mas às vezes os assuntos são referentes ao mesmo tema. Os assuntos que as pessoas me pedem, as perguntas, são referentes ao mesmo tema. Aqui eu vou falar para começar nesse vídeo sobre os mitos e tabus, né, no relacionamento entre duas pessoas, porque tem aquelas frases de efeito, né, que falam até que a morte os separe, que é um preceito totalmente errôneo, né? Totalmente, porque essa frase até que a morte os separe, quando o padre fala isso num casamento, está infringindo uma lei divina, né? Que é o livre-arbítrio da pessoa. Ele está infringindo ali, quer dizer, colocando o medo para que aquela pessoa se sinta culpada se em algum momento da vida não quiser mais ter a outra pessoa como companheiro ou como companheira, porque vai se achar que está totalmente errado, que está em pecado. Então, essa frase, até que a morte os separe, que o padre fala, ela traz consigo assim, vamos dizer, um peso tremendo, né? Traz um peso para a pessoa, porque a pessoa já passa a se sentir culpada se olhar para um outro diferente ali na rua, né? Porque vai achar que está contra a lei de Deus. E, na verdade, não é isso que acontece. Eu vou explicar mais adiante para vocês, né? Que eu até anotei alguns tópicos aqui, para que o assunto fique um pouquinho esclarecedor, sem se prolongar muito, que eu tenho outros assuntos aqui, né, a tratar. Porque, nesse caso, significa que a pessoa, aquele casamento é para toda a vida, né? E que somente a morte pode separá-lo, o que é uma grande mentira. Porque quem tem conhecimento espiritual, né, um pouquinho de conhecimento espiritual, sabe que se uma outra pessoa que estava programado para vir para você naquela vida, ela aparecer, você vai arrumar uma forma de sair daquele casamento anterior. Você vai arranjar uma forma, porque aquilo ali não vai mais estar te dizendo nada. E você vai estar ali preso, né? Te amarraram com umas algemas naquele casamento e você passa a não ser feliz. Então, esse até a morte que os separe é uma mentira absurda, é uma coisa absurda de se conviver, de se pensar, de se sentir, né? Porque a outra também, tem uma outra aqui, que é uma frase irmã dessa primeira, né? Temos que encontrar nossa alma gêmea e a outra parte da laranja. É outro equívoco, né? Porque ela é uma crença também, irmã, como eu falei dessa aqui, que eu acabei de falar, porque diz que não podemos, né, amar romanticamente, falando, né, mais de uma pessoa, não podemos, né? Porque o amor, na verdade, é um amor, ele é incondicional, ele não impõe, né, nada para aquela outra pessoa, né? O amor incondicional é um amor verdadeiro, é um amor sem apego. Então, essa crença aqui, que temos que encontrar nossa alma gêmea, né? Porque, como eu já expliquei em outro vídeo, a alma gêmea não existe, né? Porque nós somos totalmente diferentes, e se essa alma gêmea existisse, ela teria que ser igual à nossa. Como nós não somos igual a ninguém, nem ao nosso irmão gêmeo mais próximo, então essa questão aí da alma gêmea não existe, né? E a outra parte da laranja também é uma encenação desse assunto para dizer que você tem uma outra parte que combine exatamente com você. Ninguém combina exatamente com o outro, né, pessoal? Todo mundo sabe disso. Então, o bom é que hoje em dia nós já não nos apegamos mais a esses mitos e tabus tanto, né, como era antigamente. A gente já está um pouco livre disso, mas precisamos ainda,
desagarrar, né, dessas amarras, dessas algemas que nos prende, né, a esses mitos aqui, né, esses tabus que nos impõem a sociedade, as religiões, nos obrigando a conviver com uma pessoa que já não está mais nos interessando. Aquela pessoa mudou, nós também mudamos, achamos uma outra pessoa que está nos fazendo feliz. Então, se achamos essa outra pessoa, vamos ser felizes com essa outra pessoa. Nada vai nos amarrar, né? Aqui até que a morte os separe, totalmente equivocado, né? Isso aqui. Então, eu até anotei aqui, esses tabus nos forçam, né, a nos relacionar amorosamente de forma monogâmica e geram relacionamentos baseados no apego e não no amor. Lógico, né? Esses relacionamentos eles ficam baseados no apego, no medo de se livrar do outro, porque o outro vem e ameaça. Porque vocês vejam agora por aí, nesses noticiários aí escabrosos, né, que é só o que acontece, né? O homem não aceita que a mulher, ele maltrata, maltrata, maltrata. Aí não aceita que a mulher não quer mais ele, e ainda fica, né, denegrindo a imagem dela, dizendo que ela é isso, que ela é aquilo outro, porque ela arrumou outro. Aí, mas se ela não for dele, não vai ser de mais ninguém. A mesma coisa a mulher, né? Não é só o homem, não. Se ele também arrumar uma outra, que ele se sinta mais feliz, ele vai querer sair daquele casamento, né? Mas a que está atualmente não vai querer largar tão fácil, né, o osso, como diz. E não vai querer entender que a vida é isso, é mudanças. A vida são mudanças, né? As mudanças acontecem a cada momento, né? E não vamos ficar presos a somente um tipo de relacionamento, se for o caso, né? Se for o caso, em que nos sintamos infelizes. O que Deus nos fez para sermos felizes e não infelizes. E mesmo tem também as programações existenciais. As pessoas nunca vêm para a nossa vida por nada, por coincidência que não existe, por um acaso que não existe, né? Por uma coisa que fizeram, tudo é macumba, tudo foi a vizinha que fez, tudo foi o chefe que jogou em cima, tudo foi um colega de trabalho que fez obra de macumbaria. Mas não é bem assim, né? Nós temos que relevar isso e ver exatamente de onde está partindo isso. Pode ser uma pessoa que chegou na nossa vida para nos fazer felizes, né? Isso acontece muito, isso é muito comum. É mais comum do que se possa imaginar, né? Mas as pessoas vivem nesses apegos, né? E visto que o amor incondicional não impõe, né, a exclusividade, ou seja, o amor não é exclusivo de ninguém, né? O companheirismo, a lealdade não é exclusiva de uma pessoa somente, certo? Muito pelo contrário, a natureza do amor ela é expandir, compartilhar e doar. Então, a natureza do amor verdadeiro, ela expande, ela compartilha, ela se doa. Essa é a natureza do amor verdadeiro. E não prender como um apego, não prender a pessoa como se a pessoa estivesse dentro de uma grade, né, consciencial, uma grade moral, porque a pessoa não está presa, né, quando não aparece, né, pessoal? Tem até fatos aí acontecendo das pessoas estarem amarradas pelo tornozelo, com corrente, com cadeado. Mas eu digo aqui na questão consciencial. A pessoa, às vezes, gosta de outro, mas não pode mostrar, não pode expandir aquele amor, né? Porque o outro está agarrado naquela pessoa de uma forma, com apego e ameaçando, né? Até de matar. E o que em muitos casos aí nós vemos pelos noticiários que acontecem, acabam acontecendo, né? Um mata o outro por este apego, essas paixões terrenas, né? Então, segue que esses apegos, né, agridem ao negar a própria natureza, que é o amor de Deus. Então, esses apegos, eles agridem a natureza própria, que a nossa natureza é a natureza do amor expandido, é o amor de Deus. E não é esse apego que segura a pessoa amarrada, né? Como se aquela pessoa fosse uma propriedade daquela outra e que não pudesse, às vezes, nem respirar direito, nem olhar para um outro que passa na rua, porque não pode achar nem alguém bonito. Se achar alguém bonito, o outro já faz biquinho, fica de cara feia, briga, e ali parte, às vezes, até para uma agressão verbal, psicológica, né? E até física, né? Então, uma vida de aparências e hipocrisia é o que essas pessoas acabam vivendo, né?
vivem para que a sociedade veja aquele casamento, vivem para que todos vejam que aquele casamento durou não sei quantos anos, né? Acham melhor isso do que viverem felizes, né? E acabam fazendo as coisas nas escondidas, já que ninguém vem para a nossa vida por um acaso, né? Como eu já falei, e é uma ordem superior divina que faz aquela pessoa aparecer na nossa vida. Pensem desta forma. É uma ordem superior divina, né? Porque ninguém, se não fosse o caso, então ninguém apareceria. E aquele casamento se tornaria casamento de 40 a 50 anos. Mas quando a outra pessoa aparece na nossa vida, é porque aquele outro momento já estava ficando também insuportável, né? Porque quando você também sente que a outra é amorosa ou amoroso com você, você também é amorosa, amoroso com o outro, é porque há ali uma afinidade, né? Consciencial, uma afinidade espiritual. Às vezes não só física, não. São afinidades, porque as almas se conhecem pela vibração e não pelas aparências, né? Como eu já falei em outro vídeo. Não é porque o outro é bonito que eu vou querer o outro. Não, é pela afinidade que as almas se atraem, né? Então, já que ninguém vive a vida de ninguém, né? E isso é um desafio a ser quebrado, esses tabus, né, pessoal? A gente quebra esses tabus assim. A vida é um desafio, as pessoas aparecem na nossa vida, a gente vai viver uma nova experiência com aquela outra pessoa. Talvez, se não der certo, tem que largar mesmo, né? Não tem jeito, porque a outra pessoa, como eu disse, não aparece na nossa vida à toa. E é assim que a gente tem que levar a vida, né, pessoal? Com a nossa natureza de sabedoria, razão e fé, certo? Não apego. Esse apego exagerado, isso não existe. Ok, pessoal? Um outro assunto aqui, eu quero lembrar vocês que a partir agora do mês de agosto, eu estou atendendo lá na região do Rio de Janeiro, chamada Costa Verde, que pega desde Itacuruçá até Angra dos Reis. Todos aqueles municípios ali, Itacuruçá, Mangaratiba, né? Os distritos deles, Praia Grande, Conceição de Jacareí, onde nós temos lá o nosso reduto, eu estou atendendo ali. Então, qualquer pessoa de lá que queira se comunicar comigo, fazer uma consulta holística ou um tratamento espiritual, pode entrar em contato aí no meu e-mail, tá? No meu WhatsApp, eu vou colocar na descrição desse vídeo, para que entrem em contato, tá? Aí coloque assim no assunto do WhatsApp, né? São muitas pessoas no meu WhatsApp. Aí você coloca assim, oi, fulana de tal lugar, tá? Então eu estou atendendo desde Itacuruçá até Angra dos Reis, toda aquela região ali da Costa Verde, agora a partir de agosto, dos primeiros dias de agosto, ok, pessoal? Podem entrar em contato para que a gente agende, né, uma consulta, um tratamento holístico e ver o que está acontecendo com a vida de vocês, se vocês desejarem, ok, pessoal? Um outro assunto também que é muito interessante, aqui que eu separei, sobre a radiônica, que muitas pessoas não entendem o que é radiônica. A radiônica, depois do pêndulo, é a forma mais conhecida de se trabalhar com a radiestesia. A radiestesia, ela vem, ela detecta, ela vê tudo que está precisando daquela pessoa, né? Ela descobre tudo da pessoa. Aí o pêndulo, nós trabalhamos com o pêndulo e outros instrumentos mais, outras ferramentas. E a radiônica também passa a ser um instrumento, uma ferramenta desse trabalho. Então, a radiônica, ela trabalha pela vibração, né, energética. Então, se uma pessoa tiver com um chakra debilitado, se a radiestesia mostrar que a pessoa está com um chakra em déficit, né, nós temos que acertar aquele chakra. E é pela vibração do chakra que nós vamos acertar. Então, por exemplo, a vibração, ela trabalha da seguinte forma, né? Tudo vibra, né? Se eu mandar uma mensagem para um chakra umbilical de uma pessoa, por exemplo, que está debilitado, vou mostrar uma outra aqui, mais escuro, para vocês verem melhor. Se você trabalha com o chakra, por exemplo, esse lápis é um chakra, ele está debilitado, ele está em déficit. Ele está em déficit em quantos por cento? Um exemplo, a pessoa está doente e ele está trabalhando com menos 40%. Eu detectei isso, menos 40%, eu preciso acertar. Eu preciso jogá-lo a zero. O zero é o equilíbrio do chakra, né? O zero vai dizer para mim que o chakra está equilibrado, 0%.
Ele não está nem menos, ele nem está mais. Então, se eu trabalhar com a vibração lenta, desta forma, eu vou trabalhar muito mais tempo, né, do que o previsto, do que a radiestesia me orientou. Um exemplo, ela me orientou 35 minutos de radiônica. Então, se eu trabalhar desta forma, lentamente, vai custar, né? O tempo vai aumentar. Vai aumentar de 35, pode aumentar até para 90% ou mais do trabalho, né? Naquele chakra somente, um exemplo. Se eu trabalhar assim, é o princípio da homeopatia, né? Porque o homeopata, ele trabalha sacudindo, né, o veículo ali dentro daquele vidro para que alcance a estabilidade necessária mostrada pela homeopatia naquele medicamento, né? Aquele fitoterápico. Neste aqui também é a mesma coisa. Se eu trabalhar rapidamente, de alguma forma, com alguma ferramenta que foi orientada para trabalhar, eu vou até agilizar, né? Isso quando eu não agilizo, quando é muito tempo pedido, eu agilizo com a mesa quântica, né, pessoal? Eu faço a mesa quântica para a pessoa, para que aquele chakra ele seja normalizado. E rapidamente ele é, né? Então nós temos que trabalhar fazendo, né, a vibração ser mais forte, né, na ferramenta de trabalho que se estiver fazendo ali. Entende, pessoal? Então é assim que a radiônica funciona, pela vibração energética para jogar aquele chakra ou aquele órgão, né? Porque nem sempre o órgão ele está no mesmo patamar de energia do que o chakra que ele é correspondente. Os chakras, eles englobam certos números de órgãos e às vezes um órgão, normalmente ele dá um pouco diferente, tá? Quando vai se medir, ele está um pouquinho diferente do chakra. Às vezes o chakra está mais, às vezes o órgão está mais, ou vice-versa. Então nós temos que equilibrar os dois lados, né? Equilibrar o órgão que está precisando daquela terapia e temos que organizar também o chakra para que se acertem os dois fiquem, né, em equilíbrio, né? Os dois, tanto o órgão referente como ao chakra que corresponde, né, àqueles órgãos ali. Porque quando alguém se queixa para mim de alguma forma, eu já sei mais ou menos o que está acontecendo. E eu vou no chakra e não dá outra, né? Realmente dá um desequilíbrio. Vou no órgão, não dá outro, também dá um desequilíbrio. Então é assim que funciona. E nós temos que fazer a vibração, né, daquele órgão. Quando pede cromoterapia, faço a cromoterapia, mesmo à distância, porque as emissões elas são à distância também, não há necessidade da pessoa estar presente aqui, né, onde eu estou, ou eu estar na casa da pessoa, não há essa necessidade, porque as vibrações elas são universais, né, a pessoa é encontrada pela sua vibração, do nome e data de nascimento, né, testemunho previamente materializado, e que eu vou encontrar essa pessoa, na verdade, as vibrações vão encontrar essa pessoa, e essas vibrações vão chegar até ela. Mas é aquilo que eu acabei de explicar, né? Se você vibrar lentamente, vai demorar muito mais tempo das ondas, as ondas vão se tornar longas e vai demorar mais tempo para a onda chegar, as ondas das vibrações chegarem até a pessoa. Se vibrar rapidamente, as ondas vão mais ligeiro, né? E vão chegar mais rapidamente, vão se tornar ondas curtas, o que vai atravessar qualquer tipo, né, de empecilho que possa haver na frente dessa onda, porque as ondas radiestésicas, elas atravessam montanhas, atravessam tudo que você possa imaginar no universo, qualquer tipo de camada, ozônio, tudo ela atravessa. E vai te encontrar, até se fosse o caso, em outro planeta, né? Até fora, até se você tivesse na expansão internacional aí, na órbita da Terra, seria encontrada essas energias, elas encontram, porque a energia que está curando, né, vamos dizer assim, não é bem curar, né, pessoal? Porque o curar, nem é bom usar muita palavra curar, porque a pessoa pensa que se cura. Mas um rápido deslize da própria pessoa faz aquilo tudo voltar. Então, quando eu sempre falo para a pessoa, se mantém na tranquilidade. Se estiver fazendo um tratamento, se mantém, procure sempre, a partir dali, se manter em equilíbrio. Eu sei que às vezes é difícil, mas é bom sempre se manter em equilíbrio para que o tratamento surta efeito realmente, né? Então depois vai dizer que não foi curado, mas não, a verdade não é essa, né?
A pessoa vai depender dela própria, a partir daquele tratamento, se manter naquele estado de cura, né? É um estado de cura que a pessoa vai se manter, né? E então é isso sempre que eu peço para as pessoas, mantenham sempre esse tipo, né, de afinidade com você mesma, que você precisa se curar. Você é que vai dizer a você se você está curada, ok, pessoal? Então fiquem com Deus. No momento, era esses assuntos que eu tinha a dizer para vocês. Vou fazer mais assuntos em outros vídeos. Não esquecendo que a partir de agora, de agosto, eu estou na região Costa Verde, né? Que pega de Itacuruçá a Angas dos Reis. Qualquer coisa podem me contactar, que está aqui na descrição do vídeo, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos, né? Que a graça de Deus esteja em cada lar. Fiquem com Deus.